aproveitar ainda no final dessa manhã o ensinamento dessa palavra. Quem teve a oportunidade de acompanhar, seja pelo santuário, na sua paróquia, ou pelos aplicativos de celulares, ou pela Bíblia mesmo, por algum livro que ajuda. Nós estamos já quase 2 semanas acompanhando o livro de Samuel, né? A gente começou lá desde o momento onde Samuel milagrosamente foi concebido pela sua mãe Ana, né? No útero de sua mãe. Já foi um milagre, e daí a gente vem acompanhando. Estamos já no 2º livro de Samuel. Samuel se tornou depois aí o sacerdote, está lá no templo, ele unge Saul, unge Davi. Agora nós estamos na história de Davi. Começou ele vencendo aquele grande gigante filisteu, e a gente vem acompanhando a beleza da história de Davi, que deu um intervalo agora naquilo que é bonito, e agora a gente vem acompanhando um pouquinho da história triste de Davi. Ele caiu no pecado, ele se descuidou do olhar, e caiu no pecado. E a historinha que nós ouvimos hoje, né? E aqui nessa historinha de hoje, é muito importante de prestar atenção. Por quê, padre? Olha só. O sacerdote, o profeta Natan, na verdade, fala com Davi, conta uma história, né, que a gente ouviu aí, de alguém que tinha muitas ovelhas e sacrificou a ovelha daquele pobrezinho que só tinha uma. E Davi fica irado e fala assim, ó, e já dá ali, já dá o veredito, né? Essa pessoa tem que morrer. Isso não pode acontecer. E o que Natan disse? Essa pessoa é você. Qual que é o primeiro ensinamento dessa palavra para a gente guardar no coração? Ei, cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente condena tanto o pecado do outro e se esquece de olhar para os nossos pecados. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de jogar pedra no próximo, como dizem, no telhado de vidro do irmão, de julgar, de dar de dedo no irmão, de condenar pelos erros que ele cometeu. E às vezes nos esquecemos que nós somos pecadores, e que às vezes os meus pecados são muito maiores do que o dele. Olha só o que Natan disse: Davi, essa pessoa que você está dizendo que merece a morte, essa pessoa é você. Primeiro ensinamento: não julguemos o próximo, porque às vezes o meu pecado é muito maior do que o dele. Amém? Porque às vezes o meu pecado já está aí. Se eu julgo, porque eu já estou sendo bem mais pecador do que ele. Não joguemos pedras no próximo. Não queiramos apedrejar os nossos irmãos pelos pecados cometidos. Nós estamos entrando nessa história de Davi, onde ele peca. Mas a história de Davi não é o pecado de Davi. A história mais bonita de Davi é o arrependimento de Davi. Ele pecou, mas ele se arrependeu. E é graças ao arrependimento de Davi, e ele ter reconhecido, porque quando Natan fala: Davi, esse homem é você, ele não fica tentando justificar. Mas como assim? Eu não faria isso. Como? Eu jamais não faria isso. Eu não sou esse pecador. Ele não se justifica. Um dos grandes erros que nós temos, eu, Padre Ivan Pedro, você, todos nós, é de querer justificar os nossos pecados. Perceberam isso? Às vezes até na confissão, né? A gente tenta justificar o pecado, né? Padre, eu pequei por causa da minha mulher, né? Padre, se o senhor tivesse uma mulher, é que o senhor é padre, graças a Deus não tem. Mas se eu tivesse uma mulher que nem a minha, o senhor ia pecar também. Ou então o contrário, né? Vai lá, a mulher fala: padre, eu peco porque, padre, nossa, não conhece o marido que eu tenho. Padre do céu, misericórdia. E meu filho então? Meu filho me faz pecar. E assim a gente vai justificando. Ora é o marido, ora é a esposa, ora é o filho, ora é a irmã, ora é o vizinho, ora é a vizinha. O tempo todo nós temos uma facilidade enorme para justificar os nossos pecados, colocando a culpa no outro, para amenizar a nossa, para aliviar a barra. Não é verdade? Como é fácil. Como temos dificuldade de reconhecer, às vezes, a nossa fraqueza. E por vezes, quando nós não reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos tornamos pessoas cruéis.
Isso é um grande perigo também. Não reconhecemos que somos pecadores, não reconhecemos que somos fracos e nos tornamos cruéis na nossa relação com o outro, juiz do outro. Peçamos a graça de Deus hoje, então, desta cura, mais do que física, esta cura interior. Amém? Uma outra coisa, como catequese, como ensinamento para a gente guardar, como cura e libertação do nosso coração, da palavra de Deus para nós hoje. O Evangelho. Bom, então da leitura, o pecado de Davi, mas o arrependimento dele é aquilo que Deus fez na vida dele. Estava me esquecendo, não posso me esquecer. Aprender a lidar com as consequências dos nossos pecados. Porque, gente, o pecado tem as suas consequências. Vamos repetir isso junto? O pecado tem as suas consequências. Eu não me lembro se é São João Maria Vianney, né? Não me recordo bem. Talvez seja ele. Daquele exemplo, né, que a gente já ouviu muitas vezes, faz hora até que eu não falava dele. Que ele foi do penitente que foi se confessar. Daí falou para o padre: Padre, eu pequei porque eu caluniei, eu fofoquei da vida do meu irmão, fiz uma calúnia sobre ele, eu falei mal dele para as pessoas, e agora eu estou arrependido e peço perdão. E estava arrependido, pedindo perdão. E por causa disso ele tinha sofrido muito, né? Muita chacota, as pessoas maltrataram ele, e foi, inclusive, não calúnia, não importa se verdadeiro ou falso. Tá, ele pediu perdão, se arrependeu e foi perdoado. E como penitência do seu pecado, o que o padre fez? Então, filho, qual que é a minha penitência, né? Geralmente vocês perguntam para o padre, qual que é a minha penitência? Ele perguntou: Padre, qual que é a minha penitência? Então, a tua penitência é o seguinte: tua penitência, você vai pegar um punhado de pena, né, do travesseiro, vamos pegar aqui, não me recordo bem o exemplo, deve ter outro, e você vai jogando essas penas. Você vai para sua casa jogando essas penas. Vai jogando essas penas e pensando no teu pecado, no teu arrependimento. Padre, só isso? Não. Assim que você chegar na tua casa, você volta recolhendo todas as penas que você jogou. Jogar é fácil as penas, agora recolher é mais difícil. Ele falou assim: Padre, mas como que eu vou recolher todas essas penas? O vento vai levar uma para cá, vai levar outra para lá. Como é que eu vou fazer? É muito difícil. Para você pensar bem, antes de falar mal dos outros. Esta é a tua penitência, para não ficar fofocando da vida dos outros, caluniando os outros. Porque o pecado tem as suas consequências, na tua vida e na vida do próximo, às vezes. Assim como é tão difícil de recolher as penas que você vai lançar pelos caminhos, assim é tão difícil depois de recuperar o mal. De recuperar, na verdade, né, o mal que você fez, ou de recuperar a moral na vida daquela pessoa. Não é verdade? Sim ou não? E o padre falou assim: então pense bem antes de pecar, porque todo pecado tem as suas consequências, assim como teve na vida de Davi. Ele acolheu, sofreu e sofreu as consequências. Mas nós conhecemos Davi pelo seu arrependimento e por aquilo que ele se tornou, um grande rei, o grande rei Davi. Eu termino com outro ensinamento que é do Evangelho, aonde aqui tem uma coisa que eu sempre lembro, né, que eu partilho muito para as pessoas, inclusive nos meus atendimentos. Acho muito forte essa imagem. Você vai gostar também, né? Vocês já perceberam que no meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Faz um gesto assim. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Gente, já perceberam? É fácil dormir no meio de uma tempestade, dentro de um barco, entrando água e ventando, sim ou não? É muito difícil. Mas no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Eu sempre partilho com as pessoas e peço para mim também essa graça. E vamos pedir essa graça junto. Que graça, Padre? De dormir no meio da tempestade. Mas como, Padre? Aí entra a fé que Jesus pediu dos apóstolos e que pede de nós também. Vocês não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? E aqui a tradução grega original da palavra medroso significa: por que vocês são tão covardes? A tradução original é essa: por que vocês são tão covardes?
Aqui está traduzido como medrosos, né? Mas no original grego é isso. Por que que vocês são tão covardes? Ou seja, qual que é a covardia aqui? Deles forem lá, acordar Jesus e dizer como que, se sentindo um pouco superior a ele. Falando assim, Jesus, pô cara, você não está nem aí para nós? Olha só que expressão triste, né? Pô Jesus, você não está nem aí para nós? Tu não te importas com a gente? Tipo assim, pô, você tem que fazer alguma coisa, como querendo obrigá-lo a fazer algo. Às vezes como a gente quer também obrigar Jesus a fazer algo para nós. Mas nós não nos obrigamos a fazer algo por Ele. Mas queremos obrigá-lo a fazer algo para nós. Olha o pecado, que gravidade. Querer obrigar Jesus a satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Você tem que fazer isso, senão eu não te sirvo, senão eu não vou ser mais religioso, senão eu não vou ser mais católico, senão eu vou para outro lugar, vou procurar quem pode resolver isso. Vou lá para o centro espírita, vou lá para o terreiro de macumba, vou lá para o feiticeiro, vou lá para outro canto, vou lá para, sei lá, para outra igreja, vou pular para outro lugar. Se o Senhor não resolver isso, obrigar Jesus a querer satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, e não colocar a nossa vontade diante do Senhor, é um grande pecado. Por isso que Jesus ficou tão triste, porque eles agiram dessa forma, foram covardes, tiveram medo da tempestade e ofenderam Jesus, e ofenderam o Senhor. Convido você a ficar em pé, por favor, para terminarmos este momento, onde o Senhor nos pede a graça da fé. Põe a mão